Vamos conversar sobre saúde agora? Muitas vezes pode ser que você se identifique com esse problema que a gente vai abordar agora no Revista da Cidade. Vamos falar sobre a síndrome do intestino irritável, com a doutora Eli Ângela Águida, que é coloproctologista e mestre em cirurgia geral do Hospital Samaritano. E também é professora de psicossomática, psicanalítica, é isso? Eu falei certo? Isso. Uau, que trava-língua aqui pra mim. Do Instituto Sedes Sapientialia, certo assim? Obrigada. Obrigada, amor, Prazer, pela querida. presença Obrigada, aqui, viu? Obrigada, eu que Olha, agradeço. tá aí um problema que atinge a muita gente. Sim. E tem muita gente que apresenta isso no dia a dia e pode não saber que sofre dessa síndrome, né, doutora? Exatamente. Quais são os sintomas e como é que a gente percebe que pode estar sendo acometido pela síndrome do intestino irritável? Então, a primeira coisa que eu gostaria, acho que, de falar é que a síndrome do intestino irritável é um diagnóstico novo, relativamente recente na medicina, porque entra no quadro dos distúrbios funcionais. Então, não são distúrbios orgânicos, propriamente ditos. Funcionais seriam, desculpa te interromper, mas só para o pessoal entender, seria uma intolerância a um glúten, a uma lactose, isso está na mesma categoria dos problemas funcionais? Isso intervém nos problemas funcionais. Problema funcional é assim, o órgão, ao invés de ter um problema na sua estrutura, ele tem um problema no seu funcionamento. Então, por exemplo, no caso do intestino irritável, há um problema no funcionamento do intestino, na movimentação peristáltica do intestino. Então, a inter-relação entre intestino e cérebro tem sido muito estudada mais recentemente, por isso os fatores psicossociais, por isso se fala tanto do estresse interferindo na síndrome do intestino irritável, e não podemos categorizar nem estigmatizar essa doença como uma doença por problemas emocionais. Mas há uma interferência muito grande do estilo de vida e da forma como a pessoa lida com a sua vida no funcionamento do intestino. Mas porque o intestino tem sido considerado como um segundo cérebro, Exatamente. Né? E por quê? Porque ele produz hormônios, ele produz neurotransmissores e ele tem uma inervação própria. É como se tivesse um sistema nervoso dentro do intestino, atuando o tempo todo. Olha que interessante. Agora, ele é irritável por alguns fatores. Um deles é o psicossomático, como você falou. Sim. E eu imagino que a alimentação também deve estar diretamente ligada a essa questão. Aí sim, aquilo que você disse anteriormente. Então, o leite, a lactose, né, digamos assim, por ser mais fermentativa, alimentos irritantes, condimentados, apimentados, terminam provocando uma fermentação a mais. Num intestino que já tem a sua alteração de movimentação instalada. Então, as pessoas que são intolerantes ao glúten, por exemplo, ou à lactose, elas podem dizer que fazem parte do grupo das pessoas que têm a síndrome do intestino irritável ou não? São questões separadas? Ótima pergunta. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A sobreposição, às vezes, desses diagnósticos. Às vezes acontece simultâneo. Quem tem intestino irritável, frequentemente cursa com um desconforto com lactose e glúten. Mas a síndrome do intestino irritável, ela tem como sintoma principal a dor abdominal. Então tem dor na barriga, uma dor recorrente, uma dor que o médico às vezes não sabe o porquê. Uma produção aumentada de gases também? Produção aumentada de gases, fermentação, alteração do hábito intestinal, ora diarreia, ora constipação, ora predomínio de um, ora predomínio do outro. Fica nessa montanha-russa. Fica nessa montanha-russa e o paciente sofrendo, faz os exames diagnósticos, você faz uma colonoscopia, inclusive os exames têm que estar normais, e aí é o problema que eu queria falar para você, que está me escutando, que eu recebo muita gente com muito sofrimento por conta dessa síndrome. Porque ela é uma síndrome benigna, ela não evolui para câncer, ela não vai trazer maiores complicações. Mas é um mas ela diário. afeta a qualidade de vida. Então a pessoa sofre porque ela tem dor quase todo dia, ela sofre porque de repente ela está pegando o ônibus e vem uma crise de dor abdominal com diarreia, ela vai ficando cada vez mais insegura. E mais limitada. E o médico às vezes diz, você não tem nada, mas esse não tem nada, você não tem nada grave. A pessoa vai falar, como não tenho nada, se eu passo mal todo dia? Exatamente. Né? Uma pessoa me disse assim, como assim, doutora, sinto tudo e não tenho nada? Que loucura, né? Mas aí então, o que a pessoa tem que fazer, então, nesse caso? Qual a orientação que os médicos dão nesse caso? Começar a perceber dentro da sua alimentação o que pode estar te fazendo mal, o que você comeu, ou que situação que você presenciou, ou participou, ou viveu, ou somatizou, que também pode estar repercutindo de forma negativa no intestino, e evitar essas situações, ou evitar essa alimentação, seria uma das condutas? Sim, primeira coisa que eu acho assim fundamental.
que a pessoa entenda que ela não é fragmentada. Então, não é o seu intestino que está doente. Não é o seu intestino que tem um problema. É um conjunto de situações. Não é um órgão como eu coloco alguma coisa aqui sobre a mesa que está fora de mim. Então, essa síndrome, como tantas outras dentro da medicina, é multifatorial. Então, eu sou uma pessoa, e nesse contexto de vida, de eu ser uma pessoa integrada e integral, eu tenho toda uma história. Claro. Uma história alimentar, uma história genética, uma história de vida que vai ter influência sobre os meus órgãos internos, inclusive o intestino, porque ele é muito sensível. Tá. Então, a alimentação a gente orienta, rever a sua história, entrar em contato com suas lutas, com suas dificuldades, muitas vezes excessos, então, mais do que nunca, sobrecarregam. Mais do que nunca tratar a pessoa como um todo, Isso. né? Como é a filosofia de várias vertentes dentro da medicina hoje, Exatamente. né? Você olhar o contexto em que ela está inserida, Exatamente. Nesse caso em especial, é muito importante para que ela consiga tratar essa síndrome. Isso, e tirar o estigma. Tá. Porque as pessoas carregam um estigma por conta dessa síndrome, porque nem sempre os medicamentos melhoram. Tá. Se tem muito medicamento para uma coisa, é porque provavelmente nenhum deles funciona muito bem, senão você teria um só. Então, às vezes as pessoas vêm multimedicadas, com uma história longa de sofrimento sem melhora. E não resolve nada. Então, eu diria que a relação médico-paciente nessa hora é muito importante, para a gente tentar conhecer a pessoa que está diante de nós e, de fato, tentar ajudá-la. Falando sobre essa questão multifatorial que você comentou, já tem comentários aqui, inclusive da Mônica, dizendo o seguinte, que ela teve diagnóstico de síndrome do intestino irritável e melhorou a partir do momento que ela descobriu intolerância à lactose e começou a fazer atividade física. Sim. Com isso, ela não tem crise há anos. Sim. Então, olha aí como o bem-estar, a produção das endorfinas, tudo isso que acontece durante a atividade física também pode ajudar. Sem dúvida, porque é multifatorial. Então, sair do sedentarismo, arranjar um motivo para se alegrar, para se levantar da cama de manhã, achar sentido na vida, um emprego que te estabelecer seus limites, comer bem. É esse bem-estar global que vai afetar a evolução. Tem também outros sintomas que podem ser confundidos com isso. A Camila quer saber, por exemplo, ela não consegue ir ao banheiro fora de casa. Isso é indício de algum problema? Isso é um fator conhecido nas mulheres há muito tempo, né? Muito. Isso é muito conhecido nas mulheres, é prevalente nas mulheres. Situação de viagem, que vem da nossa, claro que isso vem da nossa educação, cultura, mas o problema é que se você não evacua, no momento que você tem o reflexo da evacuação, obviamente esse conteúdo fica retido e o reflexo some. Na hora que o reflexo some, o intestino continua com a sua função, que é absorver água. Se o intestino continua com a sua função de absorver água, esse conteúdo vai ficando ressecado. E aí nós podemos criar um problema de constipação, que é por conta do hábito e da dificuldade de fazer fora de casa. Mas isso não tem nada a ver com síndrome do intestino irritável nesse caso? Não é um diretamente, é um comportamento. Que ela poderia, de repente, sei lá, ter uma indicação de um laxativozinho natural quando viaja, para não ter esse problema. Claro, né? lógico, exatamente. Quer dizer, tem muita coisa que a gente pode fazer sim, né? Vamos falar da alimentação um pouquinho, já que a gente está aqui com alguns alimentos na bancada. E fica meio óbvio a gente entender qual pode irritar mais o intestino ou não, né? Os industrializados, embutidos, né? Com tanta química, com tanto conservante, corante, essas coisas. Isso tudo é muito ruim para quem sofre dessa síndrome? Olha, eu acho assim, que a palavra moderação é muito importante. Tá? Então, tudo que tenha peso e medida boas para aquele organismo, para aquela pessoa, isso é importante. Então, para quem não tem síndrome do intestino irritável, você dosar essas coisas é o importante. Agora, para a síndrome do intestino irritável, certamente a lactose, aqui a gente tem o ketchup, né? Quer dizer, os condimentos, os embutidos, alimentos muito gordurosos, irão provocar a irritação e disfunção. Tá. Por outro lado, a gente tem a turminha do bem aqui, que pode ajudar o intestino a funcionar muito melhor. Sem dúvida. Intestino precisa de fibra e água. Tá. Então, tudo que a gente come é absorvido, é metabolizado no intestino delgado, estômago e tudo mais. Quando chega lá no intestino grosso, o que chega no intestino grosso? O que não foi absorvido até então. Tá. E quem são? Esses, né? São as fibras. Então, aqui os cereais integrais, aqui a gente tem a aveia, a fibra das frutas, a fibra dos alimentos integrais,
integrais, por que a farinha integral é melhor do que a farinha branca, porque dá mais trabalho para digerir e chega no intestino grosso um conteúdo que vai formar o bolo fecal. Facilitar, né? Então é fundamental, porque se não formar bolo fecal, não tem evacuação. As fibras das... e as verduras. Das verduras, que são fundamentais, também, importantíssimas. Né? Mesmo porque também são ricas em água, né? Eu queria falar, além delas serem ricas em água, precisa de água. Precisa de água. Qual que é a quantidade de água ideal para uma pessoa que sofre com essas questões? A gente pede, assim, por volta de 2 litros, 1,5 litro a 2 litros no mínimo. Que é uma indicação para qualquer pessoa, então, sim, não só para quem tem sim. a síndrome. Mas para quem tem constipação, especialmente, é importante tomar muita água entre as refeições. Tá. Bom, daqui a pouco eu volto, a gente fala então sobre o tipo de tratamento que a gente pode ter para essa síndrome, combinado. Tá bom? Voltar a bater esse papo super importante sobre esse órgão, que a gente tem que dar toda a atenção para ele, sim, tem tudo a ver com o nosso bem-estar, né? A gente estava falando sobre tratamentos. A pessoa que sofre com a síndrome do intestino irritável, seria interessante, então, que ela fizesse um tratamento multidisciplinar, consultasse, claro, um especialista, no caso, coloproctologista, um gastro, etc. Mas também fizesse um tratamento junto a uma psicanálise, por exemplo, para tentar entender justamente o que pode, né, psicossomaticamente, estar afetando o intestino. Sim, com certeza sim, mas eu queria salientar o caminho para isso. Porque eu já recebi pacientes que chegam assim: eu fui no médico e ele falou que eu não tenho nada orgânico, que isso é funcional e que eu tenho que ir para o psicólogo, para o psicanalista, ou para o psiquiatra, ou para nutricionista, E o que aconteceu? A pessoa chega com esta orientação, digamos, multidisciplinar, mais solta, se sentindo como se fosse meio que jogada de um lado para o outro. Então, eu acho que o tratamento, primeiramente, seria reconhecer o que de fato está acontecendo com aquela pessoa, acolhê-la, ouvi-la, estabelecer um vínculo. Olha, eu estou aqui, essa síndrome, você já conhece um pouco sobre ela não é muito bem esclarecida, mas nós vamos esclarecendo juntos. E nesse processo, estabelecido o vínculo, estabelecido um contato pessoal e um entendimento do que acontece naquele caso com aquela pessoa, a gente pede o apoio multidisciplinar. Aí vai. Até porque são muitos os fatores e eles são muito particulares de pessoa para pessoa, né, exatamente. Gente? Que interessante essa explicação, gostei bastante. Vamos ver, tem pergunta para Chuchu chegando aqui. A Thalita quer saber: queijo e seus derivados, café, frituras em excesso, pode ser um dos fatores que agravam os problemas abdominais, as dores? Sim, por conta da fermentação. Então, aquilo que eu já tinha explicado anteriormente. Mas nada de radicalismo. Isso não é para todos. É para quem percebe que quando ingere esses alimentos, sofre com eles. A Veri quer saber o seguinte, a Veridiana: bom dia para você também. Ir ao banheiro várias vezes ao dia é sinal de intestino irritável? Não necessariamente. Intestino irritável tem que ter dor abdominal, mas ir ao banheiro várias vezes ao dia pode ser indício de um outro distúrbio funcional que chama diarreia funcional. Tem uma questão genética envolvida aí, é a pergunta da Jaque. Ela diz que o intestino dela é preso e isso já vem de gerações, né? E o bebê dela tem 3 meses e também está com o intestino preso. Tem essa relação genética também? Tem uma relação genética, mas tem uma relação, entre aspas, genéticas, que tem a ver com os costumes da família. Então, muitas vezes tem a questão do gene, mas tem a ver com os costumes, do que se coloca à mesa, do quanto se toma de água e do quanto se faz de exercício físico. A Mônica, que já comentou que está fazendo exercício físico, etc., que já melhorou e há anos ela não tem crises, ela está dizendo aqui, complementando: me libertei de tudo que me estressava, aprendi a não dar tanto peso às coisas que não valem a pena. Hoje trabalho mente, corpo e alma. Olha que ensinamento bacana, né? Porque está conectado realmente isso, tudo que você está falando, né? Muito bom. A Jaque complementa aqui dizendo que ela fica tipo 7 dias sem ir ao banheiro, só tomando remédio que ela consegue resolver essa questão. Ela deve procurar um profissional? Deve, porque isso gera desconforto. Desconforto, não tá bom, a gente está aqui para ajudar. A doutora Alexandra pergunta: quanto aos grãos, como feijão, grão de bico, é verdade que precisa mesmo ficarem de molho por 12 horas antes, já que o feijão é conhecidamente um dos nossos alimentos do dia a dia, né? Os grãos são fermentativos, mas eu não diria que há necessidade de ficar 12 horas de molho antes, tá? Mas a boa preparação desses alimentos, o bom cozimento, isso sim. Mas o fato de deixar de molho, a gente não evita a formação de gases? Existe o grão de bico, sim. O feijão, creio que não necessariamente. Mas ou na aí dúvida a gente eu deixo. É isso que eu ia falar.
Na dúvida em casa, eu não cozinho sem deixar de molho, porque realmente o desconforto vem e vem forte. Mas o cozimento é importantíssimo. Tá. A Vanessa quer saber o seguinte, ela tem a síndrome do intestino irritável mista, faz uso do kefir e medicamentos, porém nunca mais consegue comer os alimentos que fazem mal. Ela nunca mais vai poder consumir? Quer dizer, é uma questão que ela vai ter que carregar pro resto da vida? Os alimentos que ela eliminou, que ela sabidamente já estão fazendo mal para ela, eles estão definitivamente eliminados da dieta? Quando a gente pensa que o distúrbio é funcional e não tem uma anomalia orgânica clássica, é um quadro dinâmico. Então ele pode mudar ao longo da vida, conforme eu vou mudando essa relação, digamos, cérebro-intestino e os hábitos de vida. Tá. Então não pensa nisso como um estigma que você tem que carregar para o resto da sua vida. É possível, sim, a gente conseguir melhorar. Tá. Vamos entrar então naquela questão que a outra querida comentou sobre o kefir. Estão perguntando também sobre os probióticos. Eles ajudam? Olha, isso é importantíssimo, importantíssimo, porque uma das questões que tem sido estudada, até na questão da gênese, da causa, não causa isolada, mas que entra como fator importante na síndrome do intestino irritável, é a alteração da flora intestinal. Então, os probióticos estão em alta, tá? Então, volto a falar, cada caso é um caso, mas de forma geral são bem-vindos. Mas vale a pena fazer um teste, então, para ver como é que o organismo, o intestino se comporta? Vale a pena. Eu acho que é legal consultar um profissional porque tem pacientes que se beneficiam, mais os com constipação, no caso da síndrome. Mas tem alguns que se faz com leite, no caso de iogurte, com probióticos, então tem que tomar cuidado, porque pode ter a contrapartida da lactose ali. A flora intestinal é importantíssima. Tá bom. Tem bastante pergunta chegando, o pessoal está bem interessado nesse assunto bem bacana mesmo. Deixa eu ver o nome dela aqui, a Tamilin. Síndrome do intestino irritável causa prurido... Fica tranquila, tá tudo certo, imagina. Ela quer saber se a síndrome do intestino irritável causa prurido anal. Não. Não? Não. Prurido anal, outras causas. Que a gente pode depois conversar outra hora, mas não. E com relação a quem já tem uma condição de intestino mais solto, no caso a Sônia, ela está complementando aqui, que às vezes ela percebe que qualquer alimento provoca diarreia, no caso dela. E ela sofre muito porque ela ama legumes, ela ama verduras, ela ama frutas. E são os alimentos que ela percebe que mais fazem mal, justamente acho que pelo excesso de fibras que ela está colocando no organismo dela. Exato. Então tem que tomar cuidado com o excesso de fibra, tem que entender o seu funcionamento particular, a forma como o teu intestino reage aos estímulos. Então, às vezes, a gente dosando a quantidade de fibra, a qualidade também de fibra, a gente já consegue controlar isso. E não podemos esquecer da questão funcional. Então, entra nos distúrbios funcionais a diarreia funcional. Tá bom. Deixa eu ver aqui o nome dela. Tainá, uma pergunta aqui mais completa aqui. A ir ao banheiro mais de 3 vezes ao dia, sentir dor abdominal, perceber saída de muco muitas vezes, pode ser síndrome do intestino irritável? É verdade que só a colonoscopia dá o resultado? Pode ser, o diagnóstico é eminentemente clínico, é na conversa, tem sinais e sintomas, tempo desses sinais e sintomas, frequência que a gente escuta e pensa na síndrome do intestino irritável. Mas é importante excluir colite. O que é colite? Inflamação do intestino. Então, você perguntou bem, a colonoscopia não em todos os casos está indicada, mas na maioria dos casos. Para quê? Para excluir uma inflamação mesmo na parede do intestino. E por muito tempo essa síndrome foi confundida com colite, né? Claro, exatamente. Então, agora já existe essa separação. Total. Colite é uma coisa, existe uma inflamação na parede do intestino. E a síndrome não tem nada a ver com inflamação? Não pode ter para ser a síndrome. Tá certo. Tá bom. Gente, o assunto rendeu muito, que delícia. Tá convidada a voltar, viu? Obrigada. O quanto antes, para que a gente converse mais sobre isso. Afinal de contas, é o que você falou. É uma questão que traz um sofrimento, uma limitação de vida, de trabalho, de condições em que a gente pode, né? E deveria estar se sentindo bem e tá ali preocupada com essa questão o tempo todo. Então, como a gente tem, infelizmente, uma condição de estresse aumentando cada vez mais dentro da sociedade como um todo, é bom a gente atentar para isso sim. Vamos acalmar, vamos acelerar, vamos tirar o pé do acelerador, como dizem por aí, né? Doutora Eliângela Águida, falei certo? Águida, né? Tá bom. Coloproctologista, obrigada pela presença aqui no Revista. Tá convidadíssima a voltar? Obrigada. Bom fim de ano para você, viu? Até. Muito bom.